considerar 3 pedaços também. 3 pedaços, só que vocês entendem, né? Que o pedaço aqui é maior que o pedaço aqui. Tu tem que escrever para mim assim, ó. Ok, senhor. Ou não entendi, senhor. Agora tem que participar. Ó, o Alex disse ok. Muito bem. Vamos ver. Marcele, Isabelle, Rafael, Eduardo, que não me respondeu até agora, né? A Isabelle ok. O Alex já respondeu. Evandro, tá? Evandro. O Arthur, a Maria, né? O Arthur, geralmente eu vejo participação dele no início e no final, né? Ó, o Dudu tá entendendo então, Eduardo? Tá entendendo isso aqui, né? Conseguiu compreender, né? Quem é maior, quem é menor, né? O Rafael, ok. Ó, o Eduardo, sim, beleza. A Maria não me respondeu ainda. Preciso da tua resposta, Maria. Tá? Já sabem como é que funciona, né? Daí, ó, a Maria não me respondeu nenhum, Arthur, e o Evandro também já faz um tempo que não está me respondendo. Provavelmente vocês estejam, muitos que não estão respondendo, estão passando por problema de conexão, mas daí sabe como é que funciona, né? Ok? Então, ó, com certeza esse 3/5 aqui, ó, porque o pedaço é menor do que esse aqui, eu estou considerando 3 pedaços do tipo quintos, e aqui os mesmos 3 pedaços do tipo quarto, o que eu vou dizer? Eu vou indicar que esse aqui é o menor. Então, se eu coloco o símbolo nesse sentido aqui, o que está à esquerda do símbolo é menor, o que está à direita do símbolo é maior. Ó, Maria, ok, está travando um pouco, senhor, tá? Ok, eu entendo, eu sei que isso acontece mesmo. Eu já participei de algumas aulas de vocês, inclusive, não do 6º ano, mas do 8º e do 9º ano. Eu já participei como assistindo as aulas e vi que às vezes é um problema, né? A gente tenta assistir assim, as aulas começam a travar. Mas daí a gente tem esse recurso, tá, Maria? Assiste lá e comenta. Ô, professor, é a Maria, ó, peguei o conteúdo aqui que eu não tinha percebido, só para te dizer que eu estou presente na aula. Tá? Então tá, aqui a gente pode dizer numeradores iguais, ó. O que a gente vai observar? Só o pedaço. O problema é que se os numeradores são diferentes, se os numeradores forem diferentes, daí fica difícil de comparar. Se eu fizer um desenho bem preciso, que não é o caso aqui, ó, que eu fiz, tá? Se eu fizer um desenho bem preciso, eu até consigo dizer quem é maior, quem é menor. Mas se o meu desenho não está preciso, tá? Ou só olhando as frações, assim, ó, porque só olhando, né, os símbolos, porque o objetivo de tudo isso que a gente está estudando é tentar assim, ó, vamos passar da questão do desenho. Imagina que para fazer todas as comparações tu tem que desenhar. Não é o ideal, né? O ideal é tu observar as frações e ter técnicas para comparar. Se tu tiver 3/5 e 2/4, mentalmente assim, ó, já fica diferente, já fica difícil. Primeira coisa que tu vai ter que entender que 2/4 é meio, é metade, né? Ó, 2 para cá, 2 para lá, metade. Então 2/4 é equivalente a 1/2, tá? A 1/2. E 3/5, daí tu tem que saber se tá, com certeza, ele não tá na metade, ele não tá na metade, 3/5. Até a gente poderia ver aqui, ó, que 3/5 não tá na metade, porque a metade de 5 tá entre 2 e 3, certo? A metade de 5 tá entre 2 e 3, quer dizer que 3 de 5 passou da metade do 5. De 5 pedacinhos, né? Então 3/5, se eu fizer toda essa análise, eu sei que 3/5 é maior que 1/2 ou 2/4, mas olha só tudo que eu tenho que raciocinar para verificar isso, tá? Mas se os numeradores forem iguais, daí eu não preciso nem desenhar,
Olha só. Não preciso nem desenhar. Se os numeradores forem iguais, pronto. Eu sei que esse pedaço aqui é maior que esse. Como esse pedaço é maior que esse, eu estou considerando 3 em cada um, pronto. Eu indico que esse aqui, é maior que esse aqui. Tá bem? Certo? Continuando ainda. Continuando. Tô bem, continuando. Sempre aparece nos filmes, né? Eu não sei o que isso significa. Tobê. Quem é esse tal de Tobê? Vocês já viram nos filmes Tobê? Sempre aparece no filme, né? Tobê continued. O que é isso? Quem é esse tal? O professor, na aula de inglês que a gente fazia. Ô professor, quem é esse tal de Tobê? Tobê? Como assim Tobê? Sei lá, sempre aparece em alguns filmes assim, Tobê continued. Ai. Tá, eu me divirto sozinho aqui, ninguém ri. Que barbaridade. Vamos ver então aqui, próximo passo. Opa, não é para congelar. Frações com numeradores e os denominadores diferentes também, tá? Então é o caso que eu já estava antecipando ali para vocês. Observe as figuras abaixo que representam 2/3 e o quarto, tá? 2/3 e o quarto. Então, se eu for observar aqui, o terço é maior do que o quarto, só tipo de fração, sem considerar os numeradores. O terço é maior do que o quarto, certo? E aqui eu tenho duas partes de terços. E aqui eu tenho uma parte. Nesse caso, eu consigo comparar tranquilamente, porque terços já é maior do que quartos. E aqui eu estou considerando dois de pedaços maiores. E aqui eu estou considerando um do pedaço menor. Então, como esse aqui eu estou considerando, já é um pedaço maior, eu estou considerando 2, com certeza esse aqui vai ser maior que esse. Tá bem? Olha só o que ele observa nas figuras. Mas nem sempre tu consegue verificar dessa forma que eu te mostrei, tá? Olha aqui, O que é 2/3? Então, tu pegar o teu inteiro, divide em 3 partes, considera 2. E o que é o teu quarto? Pega o teu inteiro e divide em 4 pedaços e considera um só. Nesse caso, então, que o terço é maior que o quarto, tu considerou mais partes da parte maior. O problema é que se tu considerasse mais partes do tamanho menor. Se tu considerasse mais partes do tamanho menor, daí poderia dar um problema bem sério para tu comparar as frações, né? Aqui fica bem fácil. Tu era mais quantidades de parte. Desculpa, não entendi. Primeiro tinha dito que para ser maior tinha que considerar a maior quantidade de partes, só que aí depois você deu toda a explicação e eu entendi. Tá, deixa eu ver se a gente está falando a mesma coisa, tá? Não, senhor, eu falei que eu entendi. Tu entendeu? Tá, ótimo. Sim. Excelente. Tá. O terço é maior do que o quarto, né? E aqui eu já estou considerando mais partes, né? Da maior parte. Eu estou considerando 2 da maior parte. E aqui eu estou uma da menor parte. Isso aqui eu consigo comparar tranquilamente. E daí no exemplo que eu coloquei para vocês anterior ali, que eu desenhei, né? Era 3/5 e 2/4. Olha só, 3/5 e 2/4. Menor pedaço é o quinto, né? Só que do menor pedaço eu estou considerando mais partes do que o maior pedaço. O maior pedaço eu estou considerando 2. Tu entende que isso daí pode dar problema, né? Para a gente comparar quem é maior, quem é menor. Nesse caso aqui é bem fácil de comparar, porque o maior pedaço
tem a maior quantidade de partes consideradas, né? E o menor pedaço, então, por consequência, menos partes. Mas aqui está invertido, ó. O menor pedaço tem mais partes consideradas do que o maior pedaço, que tem apenas 2 partes consideradas. Tá? Ah, muito bem, Marcelo. Tá ok. Sem problema, tá? Né, Marcelo? Tu assiste ali, né, a parte que tu perdeu, sem problema nenhum, tá? Depois, por favor. Então esse aqui, ó, visualmente a gente consegue verificar quem é maior, quem é menor, né? O pedaço aqui, ó, pode ver, ó, que o pedaço rosa é maior do que o pedaço laranja aqui, né? E ainda estou considerando 2 partes do maior, né? Pronto. Esse aqui é maior, com certeza o símbolo vai apontar para 1/4, né? 1/4 é menor do que 2/3. E essa parte aberta aqui, a abertura, aponta e indica o maior. 2/3 é maior que 1/4. Tá? Analisando as representações, podemos afirmar que 2/3 é maior que 1/4. Existe uma maneira de comparar as frações em que não é necessário construir figuras. Esse caso aqui, o que ele colocou, é um caso infeliz. Né? Ele colocou um caso qualquer, porque isso aqui a gente não precisava desenhar as figuras para saber que esse aqui é maior que esse. Né? Mas aquele outro caso ali, ó, 3/5 e 2/4 que eu coloquei para vocês, aquele ali seria interessante desenhar figuras para a gente comparar. Mas a gente vai ver um outro método que não precisa utilizar as figuras. A nossa questão toda é evitar o uso de figuras para ser mais rápido, né? Ver de forma mais técnica. Tá? Existe uma maneira de comparar as frações em que não é necessário construir figuras. Para isso, recorremos frações equivalentes. E a ideia é muito simples, certo? Nós procuramos frações equivalentes que tenham o mesmo denominador. Sabe por quê? Para que elas tenham o mesmo denominador? Porque mesmo denominador significa pedaços de mesmo tamanho, como a gente começou falando, né? E daí, pedaços de mesmo tamanho, tu consegue comparar. Se eu tiver 2/3 e 1/3, por exemplo, eu sei que 2 é mais do que 1, né? Do tipo terço. Então, como as frações possuem frações equivalentes e infinitas frações equivalentes, então, para frações que têm denominadores diferentes, aqui, ó, que tem tipos de pedaços diferentes, eu procuro uma fração equivalente com um denominador aqui, tá? Não interessa quanto é que vai ser o número ali, vai ser uma fração equivalente, e procuro uma outra fração equivalente aqui, com o mesmo denominador. Daí as equivalentes eu comparo ao invés dessas frações com denominadores diferentes. Então eu procuro 2 frações equivalentes de forma que as equivalentes tenham o mesmo tamanho. E a gente já fez isso, eu vou te mostrar que a gente já fez isso. Olha só que legal, quer ver? A gente já fez isso, vou te mostrar. Só que agora a gente vai fazer de uma forma mais técnica. Bem simples, ó. Essa fração aqui é 2/3. Tá? Essa fração aqui, ó, é 3/5.
Tá? Olha só, quem é maior? Bom, o maior pedaço eu estou considerando menos quantidade que o menor pedaço. Aqui, ó, do maior pedaço eu estou considerando apenas 2 partes. E do menor pedaço eu estou considerando 3 partes. Eu não sei dizer se esse aqui, a não ser que as minhas figuras sejam muito precisas, eu use régua, tá? Até dá para fazer uma comparação, mas como é que eu vou dizer quem é maior, quem é menor aqui? Mas eu consigo frações equivalentes a 2/3 e a 3/5 que possuam o mesmo denominador. Então, observa o que eu vou fazer aqui. Ó. Essa aqui que foi dividida em 3, eu vou subdividir em 5 pedaços, como essa foi subdividida. 1, 2, 3. Tá, não ficou bem certinho. Que pena que não ficou bem certinho. Eu dividi, tá? O pedaço ficou grande aqui, mas 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. Então, o que eram 2 partes pintadas, acabou ficando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Claro, né? Ó, que eram 2 partes pintadas, ficaram 10 partes pintadas, porque eu subdividi o que estava em 3 pedaços em 5 pedaços. E que eram 3 partes pintadas, agora tem 15. Ok? E agora observa esse aqui, ó. Esse aqui, que é 5 pedaços, eu vou subdividir da mesma forma que esse aqui, ó. Então, o que eram 3 partes pintadas, tá? Ficou subdividido em 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes pintadas, do total de 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. 5 vezes 3, 15 partes pintadas. Agora observa as equivalentes. Tem o mesmo tamanho de pedaço. Tem o mesmo pedaço, ó. Aqui é 15 avos e aqui também é 15 avos, ou seja, cada um desses pedaços aqui são 15 avos, um 15 avos, e cada um desses aqui é um 15 avos. Só que nessa fração aqui, ó, eu pintei 9. E nessa aqui, ó, eu pintei 10. Essa aqui é maior do que essa, porque 10 15 avos é maior que 9 15 avos. Como essas frações representam as mesmas, respectivamente, as suas equivalentes, as suas frações equivalentes, né? Então, 2/3, a gente chega à conclusão que 2/3 é maior que 3/5. Daí eu consegui comparar. Mas tu viu que aqui eu fiz desenho ainda para tentar mostrar para vocês que isso aqui é maior do que isso aqui. Eu fiz desenho. A proposta é a gente não precisar fazer desenho. E daí a gente observa essas frações. Eu obtive uma equivalente aqui, ó, com denominador 15. E o meu objetivo é esse, ó, ter denominadores iguais, porque daí eu tenho pedaços de mesmo tamanho, tá? Para o 3, eu consegui um denominador 15. Para o 5, eu também consigo um denominador 15. E daí a gente para e pensa assim, ó, na unidade anterior, a gente viu que esse 15 aqui, ó, na verdade, ele é um múltiplo de 3, e é verdade, né? Porque 3 vezes 5 dá 15, e esse 15 aqui é múltiplo de 5, e é verdade, porque 5 vezes 3 dá 15. Então, para encontrar o mesmo pedaço, o mesmo tamanho de fração, a mesma fração, o mesmo pedaço, para que elas se tornem comparáveis, eu vou atrás de um múltiplo de 3 que seja múltiplo de 5 também. Daí essa é a ideia, daí tu não precisa fazer todos esses desenhos. Então, se tu tem um pedaço do tipo terço e um pedaço do tipo quintos, ambos pedaços, terços e quintos,
poderão ser representados com pedaços do tipo 15 avos. Essa é a ideia. Eu consigo representar terços e quintos em 15 avos, porque 15 é múltiplo de 3, 15 é múltiplo de 5. Daí tu diz assim, entendi. É só ver um múltiplo comum, é só observar um múltiplo comum que eu tenho pedaços de mesmo tamanho, então, para frações com tamanhos diferentes. É verdade? É verdade. Sem precisar fazer desenhos. Quer ver? Vamos ver aqui, Eu gosto de 3/8 e 5/6. Tamanhos diferentes, pedaços diferentes, os oitavos e sextos? Sim ou não? Oitavos e sextos são tamanhos diferentes? Ai. E aí, não estão mais me acompanhando? Tamanhos diferentes, né, Marcelo? Muito bem. Mas eu não quero só a Marcelo, quero ouvir a Isabelle. Isabelle disse que está acompanhando. Tamanhos diferentes aqui, oitavos e sextos? Isabelle. O Eduardo também, o Alex, o Davi chegou. Para mim chegou agora o Davi. São 8h55 agora, né, Davi? 8h56 no meu relógio aqui. O Davi chegou agora. O Guilherme faz tempo que não fala comigo. Guilherme, tem que... o Alex já tá. É isso aí. Mas eu quero saber se tu está entendendo que nessas representações aqui eu tenho oitavos e tenho sextos. Oitavos, cada oitavo é menor do que o sexto. Tá? Aqui eu já consigo comparar direto, porque o sexto ele já é o maior pedaço e eu estou considerando mais partes do que o menor pedaço. Aqui eu já consigo dizer que 5 sextos é maior que 3/8. Aqui tá tranquilo, tá? Tudo bem que tu tá aqui, Guilherme, mas eu quero saber se tu tá entendendo. Se tá com um pouco de sono, tu vai ter que assistir as aulas, tá? Porque daí tu assistir com sono assim, daí não tá entendendo, é sério, tá? Tá, Guilherme? Porque daí tu não tá perguntando também, daí tá com sono, não tá vendo se tu tá entendendo ou não, tá? Vai ter que assistir e comentar ali. Eu não tô vendo muito comentários do sexto ano, tá? Fala aí, tá, bem rapidinho. A Marcela está perguntando. Esse aqui, primeira coisa assim, Marcela, o sexto é maior do que o oitavo. Isso aí tá tranquilo para ti? Que o sexto é maior que o oitavo? Cada sexto é um tamanho maior do que o oitavo. Sim ou não? Sim. Então tá, o sexto é o maior tamanho. Quantos pedaços? Quantos cestos eu estou considerando? 5. Do maior pedaço. Do maior pedaço eu estou considerando 5. Agora do menor pedaço, que é o oitavo, eu estou considerando apenas 3. Do maior eu estou considerando 5. Então aqui já direto eu consigo dizer que 5 sextos é maior do que 3/8, com certeza. Aqui eu consigo dizer sem fazer muito esforço. Por que eu consigo dizer isso? Porque do maior pedaço eu estou considerando mais partes. Tá bem? Mas não te preocupa, a gente não vai fazer toda vez que a gente precisa comparar, a gente não vai fazer isso aqui toda vez. Fazer toda essa análise aqui, embora nesse caso aqui seja simples. O problema todo seria se eu considerasse assim, eu não poderia dizer assim,
se aqui, ao invés de 3 oitavos, fosse 7 oitavos. Daí fica difícil para mim, porque do maior pedaço, eu estou considerando menos. Eu estou considerando menos do que do menor pedaço. Do menor pedaço, eu estou considerando 7. E do maior pedaço, eu estou considerando 5. Então, do pedaço maior, eu estou considerando 5. Do pedaço maior, eu considero 5. Mas do menor, então esse pedaço aqui é menor, eu estou considerando mais. Daí fica difícil de comparar 7 oitavos e 5 sextos. Mas eu vou mostrar aqui, ó, primeiro 3 oitavos. Tá? E a ideia é a seguinte, oitavos e sextos são tamanhos diferentes, mas eu consigo um número que seja múltiplo de 8 e ao mesmo tempo seja múltiplo de 6? Me diz um número que seja múltiplo de 8 e múltiplo de 6. Porque se eu conseguir um múltiplo de 8, eu multiplico esse número aqui para obter o denominador aqui, certo? E multiplico esse aqui para obter o denominador aqui, ó, para ter o mesmo, esses denominadores aqui, ó, eles devem ser iguais. Ó, 2 é um divisor de 8 e de 6, não é divisor, é múltiplo. Tá? Eu tenho que ter um múltiplo de 8 e um múltiplo de 6. Que sejam o mesmo, múltiplo de 8 e múltiplo de 6. Não sei, vamos ver então, ó. Não sei, vamos ver quem são os múltiplos de 8. O zero não dá para ser denominador, né? O 0, o 8, 16, 24, 32, 40, de 8 em 8, tá? E vamos ver os múltiplos de 6. O 0, o 6, 12, 18, 24, 30. Opa, eu já encontrei. Olha aqui, ó. 0 não pode contar para nós como um múltiplo comum, certo? Não posso ter denominador 0. Mas observa aqui, ó. 24 é um múltiplo comum, tanto de 8 quanto de 6. Então, se eu provocar 3 subdivisões nessa parte que está subdividida em 8, 3 subdivisões nessa parte que está subdividida em 8, eu vou conseguir 24 pedacinhos. O que era 3 vai se transformar em 9. Muito bem, ó. Muito bem, 24 é comum, agora vocês estão entendendo, ó. Então, 6. Se eu aplicar no sexto 4 subdivisões, o que era sexto vai se transformar também em 24 avos. E o que era 5 partes consideradas se transforma em 25, com certeza. 25 de 24 é muito maior do que 9 do que de 24. A gente já sabia antes que essa fração aqui é maior que essa. Daí tu está pensando, então professor, a gente não vai precisar fazer desenhos, basta a gente encontrar um múltiplo comum, né, que daí a gente transforma em frações equivalentes, com denominadores iguais, e consegue comparar as frações. Daí eu te respondo, é melhor do que isso, porque para procurar múltiplos comuns, a gente não precisa disso aqui, ó. A gente tem uma forma de encontrar o primeiro múltiplo comum que não é o 0. Qual é a forma que a gente tem para encontrar o primeiro múltiplo comum que não é o 0? Alguém sabe? Sabe me responder? Que daí eu não preciso, eu consigo encontrar esse 24 aqui, ó, sem passar por isso aqui. Como é que eu encontro esse 24? Agora é com vocês. Enquanto eu estou apagando, vai escrevendo aí como é que eu encontro o 24. Que é múltiplo comum entre 8 e 6. Que é o primeiro múltiplo comum entre 8 e 6. Primeiro, diferente de 0, né? E agora?
Como é que eu encontro o primeiro? Ó, se eu multiplicar 6 por 8, eu encontro um múltiplo comum. Tá? Mas não vai ser o 24. Dá certo? Dá certo também. Ó, 48 aqui, 48 aqui. Eu consigo transformar sextos em 48avos? Sim. É só multiplicar por 8 aqui, 8 aqui. 5 vezes 8, 40. Multiplico por 6 aqui, multiplico por 6 aqui. 3 vezes 6, 18. Eu sei que 40, 48avos é mais do que 18, 48avos. Dá para encontrar, multiplicando o 8 e o 6. Tranquilaço. Né? Vai ficar com um numerador e denominador grandes, tá? E o melhor é o mais simples possível, tá? Mas eu te pergunto, como é que eu encontro o 24? Se eu quiser encontrar um numerador, um múltiplo de 8 e 6, que é o primeiro, o 48 não é o primeiro, não nulo, né? O 48 não é o primeiro que não é não nulo. O 48 não é o primeiro, isso. Não é o primeiro que não é não nulo. Que frase horrível. Vamos tentar simplificar. O 48 não é o primeiro diferente de zero. Tá? O 48 vai ser o segundo diferente de zero. Porque dos múltiplos comuns entre 6 e 8, o primeiro é o zero. O zero eu não posso contar. Tá? Não dá para arriscar assim, porque senão dá outro símbolo. O primeiro é o zero. O zero eu não posso considerar. O segundo é o 24, né? E esse aqui é o primeiro que não é zero. Depois vem o 48 e vai de 24 em 24. Tá? Os múltiplos comuns entre 6 e 8. Como é que eu encontro esse 24 aqui? Ó? Que ele é mais simples que o 48. Tá? Daí simplesmente multiplicar não dá. Quem é que me dá a ideia de como é que eu consigo encontrar esse 24, que é múltiplo comum de 6 e 8? Tchan, 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 tchan. Tô processando, senhor. Calma aí, já falo. Tá, processa então. Muito bem. Só um pouquinho, galera. Oi. Retornando a gravar então.